Imagine que você está numa estrada com várias faixas, e cada faixa é ocupada por um carro diferente. Esse é o conceito básico de transmissão paralela, onde cada linha carrega uma parte dos dados simultaneamente. E agora, se ao invés de várias faixas, tudo tivesse que ser transmitido por uma única linha, como um túnel estreito? Essa é a transmissão serial. E se pudéssemos juntar as vantagens de ambos? Aí que entra a transmissão paralela serial paralela. Hoje vamos explorar como a transmissão PSP funciona, como um circuito como esse aqui é construído para realizar esse processo e por que ele é tão útil para sistemas digitais. Na transição paralela, várias linhas enviam bits separadamente, permitindo uma transferência de dados rápida, mas exigindo mais fios e espaço físico. Já na transição serial, os dados são enviados um bit de cada vez em uma única linha, o que é mais lento, mas economiza espaço. Na transição PSP, combina os dois, para aproveitar velocidade e economia de espaço. Esse é o nosso circuito de transmissão paralela serial paralela e venha comigo, eu vou mostrar a você como que ele funciona. Agora eu irei explicar brevemente sobre os principais componentes do nosso circuito e eu irei começar falando com o flip-flop. Ele está representado pela letra D e eles são responsáveis por armazenar e controlar a saída dos dados. Eles são elementos de memória e são essenciais para permitir a sincronização de transmissão. A porta AND é um componente lógico e ela permite a passagem de sinal somente se todas as suas entradas estiverem positivas. Já a porta lógica OR, tendo uma só, ela já consegue fazer essa passagem. Como funciona a transmissão PSP? Inicialmente, os dados são carregados de forma paralela nas linhas de entrada, ou seja, cada bit é enviado para um flip-flop individual. Após o carregamento, um circuito de controle ele começa a enviar os dados de forma serial, e esses dados eles saem pela mesma linha, um bit de cada vez. No final da linha, os dados eles são convertidos novamente para paralelos e eles podem ser ou armazenados ou processados. A transmissão PSP é especialmente útil quando precisamos de uma transmissão rápida de dados sem ocupar muito espaço de hardware. É muito utilizada em sistemas onde a compactação e eficiência são essenciais, como em dispositivos de armazenamento e comunicação entre microprocessadores. Imagine uma escada com várias pessoas subindo ao mesmo tempo. Essa é a transmissão paralela, rápida, mas precisa de muito espaço. Agora, pense em um elevador que leva uma pessoa de cada vez, economizando espaço, mas é mais lento. Isso é a transmissão serial. A transmissão PSP é como se fosse um elevador expresso, que leva várias pessoas de cada vez, mas deixa um em cada andar, de forma simultânea. Agora, vamos ver como esse circuito funciona de verdade. Então eu vou explicar o circuito aqui, que está simulando uma transmissão paralela, serial paralela, aqui no Logicsim. Então a primeira parte nós temos uma entrada de dados paralela, com uma largura de 4 bits. Esses 4 bits entram de forma paralela no nosso sistema. Eles possuem, cada bit possui um controle aqui feito com portas NAND e sinais NOTs, que conforme o clique desse botão aqui, será permitida a passagem desse dado para esse flip-flop aqui embaixo. Isso se aplica para todos os botões, eu vou simular com um só para mostrar aqui. O bit de número 1 passou e agora se eu botar 0 vai voltar a ser 0. Então esses 4 dados são enviados de forma simultânea lá para baixo. Aqui embaixo é o processamento de dados de forma serial, e a gente está fazendo com flip-flops do tipo D, que eles vão passando conforme a batida do clock, que é o mesmo para todos, até chegar na saída aqui, que é esse túnel chamado dados. Esse túnel de dados depois é enviado aqui para baixo, que com mais flip-flops do tipo D, a gente consegue armazenar a saída, que foi armazenada aqui em pinos, mas ela poderia também ser armazenada em algum outro lugar e ser uma entrada para outro sistema. Um porém só na nossa solução aqui, que a gente tem um contador que ele faz, na verdade, a contagem para ser só 4 bits.
Então, quando der 4 bits ele vai travar e só vai voltar a funcionar quando eu der um reset aqui. Então eu vou simular para vocês como é que funcionaria. Primeiro eu vou passar o sinal 0101 lá para baixo. Aqui, agora eu vou habilitar os pulsos de clock e o sinal vai passando de um por um até chegar na saída aqui, que vai ficar 0101, como foi a entrada. Se eu quiser passar outra entrada, por exemplo, agora eu vou passar 1010, eu vou passar para cá e eu vou bater o reset aqui, que vai fazer essa entrada ser processada no formato serial e chegar a nossa saída no formato paralelo, 1010, assim como está lá em cima. É assim que a transmissão PSP funciona, combinando o melhor de dois mundos, a rapidez do paralelo e a simplicidade do serial. E você, consegue pensar em outras situações onde o PSP pode ser aplicado? Comenta aí embaixo.